O objetivo desta aula é apresentar a vocês como realizar diversas alterações na fonte do documento. O que é a fonte do documento de texto? A fonte do documento de texto é a letra que você utiliza para escrever os seus documentos. Então nós vamos aprender a alterar essa letra, utilizar as opções de negrito, itálico, sublinhado, quando quisermos chamar a atenção de um texto, assim como taxado, subscrito e sobrescrito. Nós vamos iniciar agora uma parte muito interessante do nosso curso. Que parte é essa? A parte referente à formatação de textos, que é você alterar a letra que você escreve no Word, alterar o tamanho, colocar em negrito, itálico, alterar a cor. Então serão distribuídos esses temas em várias aulas. Nessa aula 7, que é a que nós estamos neste momento, nós vamos aprender a formatação de fontes, onde nós vamos pegar esse texto aqui, que está contido no arquivo aula 7 que vocês têm aí, e eu aconselho abrir para vocês fazerem junto comigo, tá? E que não tem nada demais. E vocês verão que ao final desta aula esse documento vai se tornar um documento muito mais interessante de ser visualizado, porque nós vamos aplicar sobre ele essas ferramentas de formatação de fonte. Para você encontrar as ferramentas de formatação de fonte, basta acessar a guia Página Inicial da Ribbon e utilizar esse menu aqui, tá vendo? Esse grupo de ferramentas chamado Fonte. A primeira coisa que nós temos que fazer sempre que formos alterar a formatação de um texto no Word 2010 é selecionar esse texto. Então você pode selecionar o texto como um todo, tá vendo? Ó, clicando e arrastando o mouse, tá vendo? Então eu pressionei o botão do mouse e estou arrastando. Tá vendo? Que é o botão esquerdo do mouse. Então olha só de novo. Vou selecionar só a aula 7. Clico aqui no A, mantenho o meu dedo pressionado e seleciono a aula 7. Tá vendo? Ah, eu quero selecionar essa frase inteira. Então, ó, seguro o cursor do mouse e vou arrastando. No início isso pode parecer difícil, mas com o tempo você vai controlando com mais facilidade o mouse. Então, por exemplo, aqui é um título, não é? Então o ideal do título é que ele seja maior do que o restante do texto. Então eu posso aumentar o tamanho da letra aqui. Quanto maior o número, maior o texto. Tá vendo? E posso aumentar ou diminuir o texto por aqui. Tá vendo? Então aqui eu aumento, aqui eu diminuo. Então eu vou escolher, por exemplo, esse tamanho. E vou clicar aqui para tirar a seleção. Então vamos dizer que eu queira continuar alterando o título. Então eu vou selecionar ele novamente. E vou agora trocar a letra desse título. Então olha só. Eu venho aqui, tá vendo que é a fonte. Então toda vez que você quiser alterar a letra, você vai alterar a fonte. E aí eu escolho um desses formatos. Tá vendo lá no meu documento que ele, quando eu passo aqui nas fontes, ele se altera lá? Então você pode visualizar várias opções aqui, ó. Por exemplo, olha essa aqui. Tá vendo? Se eu clicar nela, ela é uma fonte bem chamativa. Tá vendo só? Então se eu quiser alterar também o meu texto aqui com uma outra fonte, é só eu clicar aqui e selecionar uma outra fonte, ó. Olha essa aqui, por exemplo, que diferente. Tá vendo? Só que ela fica ruim de ler quando você quer mostrar o texto à distância. Tá vendo? Então, por exemplo, vou utilizar essa aqui, ó. Tá vendo? O que mais que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, selecionar o meu texto, tá vendo? Inclusive o ponto, e alterar o estilo. O que é alterar o estilo? É alterar se ele é negrito, itálico, sublinhado e outras opções aqui do Word 2010. Bom, o que mais que nós podemos fazer, como eu disse? Alterar o estilo. Então, por exemplo, eu posso colocar em negrito, tá vendo a diferença ali? Posso colocar em itálico e posso colocar em sublinhado. Assim como eu posso fazer isso com algumas partes do meu texto. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que eu queira marcar as palavras aqui aprender web. Então eu seleciono elas, tá vendo? E coloco, ó, negrito, itálico e sublinhado. Inclusive eu posso selecionar uma fonte só para ela. Quer ver só? Vamos pegar, por exemplo, essa fonte aqui, ó, Aharone aqui, por exemplo. Tá vendo? Então eu consigo fazer várias edições no meu texto. O que mais que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, remover uma parte aqui, não é nem remover. Eu posso colocar um risco
que é o que nós chamamos de taxado, olha só. Que é como se eu quisesse excluir essa parte do meu texto. Tá? Um outro exemplo é se eu quiser fazer o x ao quadrado. Então eu digito x2. Tá vendo? Aí eu venho, marco só o 2 e coloco ele como sobrescrito. Olha aqui o x ao quadrado. Tá vendo? Se eu quiser fazer um composto, por exemplo, da química, olha só o O2. Tá vendo? Então vou colocar aqui, ó, O2. O que está acontecendo? Ele está aqui em sobrescrito. Então eu desmarco essa opção. Tá vendo? Digito de novo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o O2 em subscrito, que é embaixo. Tá vendo só? Então todas essas aqui são opções de modificação de fontes que vocês podem utilizar nos seus textos e que serão extremamente utilizadas durante a criação de diversos tipos de documentos de textos que vocês farão a partir de agora. Com isso, nós vamos finalizar essa aula 7, onde você aprendeu a alterar a fonte do seu documento, ou seja, alterar a letra, seu tamanho, estilo como negrito, itálico e sublinhado. A nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade às alterações de fontes. Então, para que você entenda bem a aula 8, não dá para levar dúvidas da aula 7. Então, sempre que achar necessário, retorne a esta aula 7 e visualize novamente os procedimentos para alteração de fontes.